conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Monsenhor José Maria, caros irmãos e irmãs, que bom aqui estarmos para participar desta celebração eucarística. Estamos aqui para agradecer a Deus, para louvá-lo e também para buscar graças especiais para todos nós. Aos nossos familiares, rezar também por todas as pessoas que necessitam de nossas orações, neste tempo de tantas angústias, pessoas deprimidas, pessoas barradas, pessoas com até mesmo patologias. Nós, a igreja, somos chamados a ser defensores, cuidadores da vida e, ao mesmo tempo, transmitir a esperança. A esperança que vem do Senhor. E sermos, em nosso tempo, também, como o profeta Ezequiel, sentinelas, ou seja, capazes de olhar o outro. Mesmo distantes, por conta da pandemia, nós somos chamados a olhar o outro com os olhos de Deus e ajudar o ímpio, ou seja, quem está na maldade, na prática da maldade, de alguma forma retornar à prática do bem. Fazer a maldade significa dar ênfase, força ao resto do mal
que se encontra dentro de nós, que é a marca do pecado. Esta é a missão do profeta Ezequiel: denunciar a prática do mal. E assim ele fazendo, ele não morre, ou seja, não é condenado, mas é salvo. E a quem é feita a denúncia, se não muda o comportamento, então não vai ter como reclamar, porque obteve pela graça de Deus, através da própria linguagem humana, o anúncio da proposta de Deus à conversão. E ao falar em conversão, todos nós somos chamados à conversão. Ah, mas nós não somos praticadores do mal, graças a Deus. Mas nós somos pecadores, pecadoras, fracos, limitados. Às vezes somos de cabeça dura. E basta olhar para a sociedade. Como é que o ser humano desafia e esquece da sua pequenez, esquece da sua limitação, esquece da sua fraqueza. Que só em Deus nós então podemos nos fortalecer. Olhando para a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que está na mesma linha do pensamento, São Paulo então convoca a comunidade a ser esse sinal do amor de Deus dentro da própria comunidade. E para ser esse sinal do amor de Deus dentro da própria comunidade, nós temos que fazer 2 trabalhos conosco mesmo. Trabalhar nós, olhar o nosso interior, olhar a nossa vida, para que possamos ir nos convertendo. O outro é olhar o outro e perceber que o outro é falho e que nós devemos perdoar. Se nós não tivermos estas 2 dimensões na vivência cristã, nós então não crescemos na espiritualidade. Nós nos enganamos a nós mesmos. É um trabalho recíproco. Eu me olho não para que eu seja um narcisista, ou seja, adore-me a mim mesmo. Não. Eu me olho para me ver em meus defeitos. Eu olho o outro para também ver as qualidades e os defeitos e que eu possa também ver as minhas qualidades. Aí sim. E aí há o crescimento comunitário dentro da própria comunidade eclesial, que é a Igreja de Jesus Cristo, que somos nós. Pedras vivas, construtoras deste edifício que é o reino de Deus já aqui na terra. E você aí na sua casa, aí na sua família, também pode fazer a mesma coisa. Deve fazer a mesma coisa para que a abertura à palavra de Deus faça também de você sentinela. Ser sentinela não é espionar o outro, é compadecer-se do outro, sentir com o outro e tentar, ao menos, ajudar o outro a encontrar o caminho do Senhor. No Evangelho, isso fica um pouco mais aprofundado. Jesus nos ensina que na comunidade eclesial, quando alguém dispersa para a prática do mal, torna-se ímpio, abandona a fé, que nós então possamos fazer a chamada correção fraterna. E o Evangelho até propõe a forma, a metodologia para isso. Primeiro deve ir um só, conversar com aquela pessoa. Primeiro ouvir. Nós somos precipitados,
Nós somos imediatistas, primeiro a gente vai para ouvir. Não é para chegar e jogar aquele monte de coisa na outra pessoa, jamais. Primeiro a gente vai ouvir o que aconteceu. E depois propor à pessoa a volta, o retorno, apresentando o quê? O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, que espera a volta de cada um de nós. Se de repente aquela pessoa ainda não entendeu, pode formar mais um grupinho de 2 ou 3 pessoas para ir lá conversar ou chamar aquela pessoa, mas isso numa dimensão de sigilo. Nós fazemos tudo o contrário. Antes de fazermos isso, nós já condenamos, nós já até mandamos para o inferno, né? Às vezes nós fazemos assim. Nem Deus manda ninguém para o inferno, mas nós costumamos às vezes mandar. Olhe bem como é que nós somos fracos. Para que assim, na correção fraterna, nós possamos então ganhar o outro. Não no sentido de possessividade. Ninguém é de ninguém. E aí Jesus continua no Evangelho ensinando o mandamento do amor. O amor, e São Paulo deixa isso claro, é aquilo que é gratuidade. O amor não estraga nada. O amor não destrói. O amor não ofende. O amor não mata. E às vezes a gente ouve, matei por amor. Né, monsenhor? Bobajada. Amor não mata ninguém, que mata é obsessão, doença, maldade, ser ímpio, ter o outro como posse, objeto e manipular a outra pessoa. Isso é que é pecado grave. O amor não. O amor suporta tudo, porque o amor é o próprio Deus em nós. E Deus suporta tudo. Suportou tanto que morreu na cruz para nos salvar. Na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Senhor de todos nós, e que reconciliou a humanidade com o Pai e pede que nós também nos reconciliamos em nossas fraquezas, em nossas limitações, nesta dimensão recíproca. Me olho, olho o outro e me olho, não no sentido de obsessão, mas no sentido de correção. E aí deve haver também, mesmo na vida conjugal, o respeito, deve haver a dignidade, o perdão, a misericórdia, para que assim haja comunhão também na família biológica. Os cônjuges, filhos, pais, filhos. Se isso não acontece, então não vai acontecer a harmonia, a paz e o amor de Deus em nós e visível pelos outros nas nossas práticas diárias, nas nossas vivências diárias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.